Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Afonso Martins, eu sou psicóloga e hoje eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês de como o Bahia participou da minha vida. Dando spoiler, né? O Bahia, como ele sempre foi preocupado com a nossa formação com o vestibular, vou falar pra vocês de onde eu vim. Então, eu sou formada pela Unesp de Bauru e imagino que vocês já estejam familiarizados com a Unesp, porque tem aí na cidade de Rio Claro. Eu sou especialista em infância pela Unifesp, é uma universidade federal que tem um campus na cidade de São Paulo. Essa minha especialização foi feita dentro do Hospital São Paulo, que é um hospital-escola. A gente estava vinculada à faculdade de medicina, ao setor de saúde mental, ali com psiquiatria. A gente fazia a nossa parte no hospital de cuidar da saúde mental das crianças. Então, para começar a falar do Bahia na minha vida, a gente vai ter que voltar bastante no tempo. Eu sou de Santo André, do ABC Paulista, vizinha do nosso presidente Lula, porque São Bernardo é ali do ladinho. E eu estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu vou fazer 30 anos esse ano, em 2023, então eu sou da década de 90. E o pessoal da minha geração foi muito ensinado que se a gente estudasse, a gente teria a garantia de que o nosso futuro e o nosso trabalho seria melhor. Então, hoje a gente sabe que nós somos herdeiros de uma promessa que não foi possível se cumprir, porque tem muitas pessoas altamente qualificadas, com mestrado, doutorado, que estão desempregadas, estão passando maior perrengue, às vezes estão recebendo bolsa, e bolsa no Brasil não é considerado salário, não tem direitos trabalhistas. Mas lá no passado, nem eu nem minha família sabíamos o que viria, então essa foi a minha educação. Apesar de sempre estudar em escola pública, porque minha família não tinha condição financeira de me pagar um ensino melhor, eu sempre fui muito dedicada, tanto porque me ensinaram assim e depois porque eu fui pegando gosto. Então lá pela oitava série, a gente sabia que tinha, lá na época a gente chamava de ET, ainda não tinha o C de ETEC. Então tinha a ET Lauro Gomes, que ficava em São Bernardo do Campo, que é uma das maiores que tinha, e a ET Júlio de Mesquita, em Santo André. Então eu juntei com as minhas amigas, a gente montou um grupo de estudo, pedimos ajuda dos professores lá na escola, porque o ensino não era a coisa mais forte do mundo, mas quando eles souberam que a gente tinha interesse, eles ficaram muito orgulhosos e resolveram dar umas aulinhas pra gente. A gente baixava as provas do vestibulinho e pedia ajuda pros professores. Então, eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu tinha amigas que estavam se preparando pra fazer a prova junto comigo. Eu falei o negócio da oitava série, porque não tinha nono ano, né? Então, da oitava série você ia direto pro ensino médio. E aí, com 14 anos, no meio do ano letivo, não lembro se foi no mês 4 ou no mês 5, meus pais inventaram de se mudar pra cidade de Rio Claro. E pra mim foi uma coisa horrorosa, eu detesto essa cidade até hoje. Gente, fala assim, de coração aberto. Não levem pro lado pessoal, é que na minha história de vida representou uma coisa muito difícil. Foram frustrados os meus planos, eu tinha colegas que já tinham passado no vestibulinho, então eu ia conhecer veteranos já, e enfim. A minha família é toda de lá, como eu falei pra vocês, então pra mim foi muito difícil me ver arrastada pro interior. E a recíproca é verdadeira, tá? Então, quando as pessoas costumam vir do interior pra cidades metropolitanas e grandes como São Paulo, que são muito agitadas, o pessoal costuma estranhar e não gosta. E quando a gente sai de uma cidade como essa e vai pro interior, principalmente num período como a adolescência, também é um choque muito grande. Então, o meu sonho de fazer ETEC, de fazer ET junto com as minhas amigas, o grupo de estudo que a gente tinha organizado, foi tudo pelo ralo. Me lembra muito a música do Chico Buarque, Roda Viva, né? Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Então, a minha história com Bahia começou aí. Porque pela internet eu fui descobrir que cidade era essa, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E descobri que tinha ETEC em Rio Claro também. Então ali eu já comecei a perceber que eu teria uma chance de retomar de alguma forma os meus planos. Na minha oitava série, continuei, cheguei no meio do ano, como eu falei, e foi muito difícil porque, fechando o ciclo fundamental, tem muitas pessoas que já estudaram juntas por muito tempo, se conhecem. Eu cheguei lá, peguei o bonde andando, não fui bem recebida, sofri bullying. E então, quando eu consegui passar no vestibulinho, foi muito bom encontrar pessoas alinhadas com o mesmo pensamento que eu, voltadas para estudar, que pensavam em fazer faculdade. Eu me senti finalmente em casa, né? Foi uma retomada de um sonho que pra mim era muito importante. Eu queria passar pelo trote, eu queria passar na prova. Foi muito especial. Então, a primeira importância do Bahia na minha vida foi representar uma esperança e a retomada de um sonho. E depois, quando eu passei, realmente foi tudo o que eu imaginava, né? Então, eu fiz amigos, fiz amizade com os professores, fiz amizade com bichos, fiz amizade com veteranos. Então, essa questão afetiva, pra mim, foi a primeira importância do Bahia na minha vida. Depois também tem a qualidade do ensino, né? Porque, comparado com outras escolas públicas, não tenho o que dizer, assim, é realmente muito melhor. Aprendi a ter disciplina, porque o ensino era bastante puxado e a gente tinha que inventar um jeito de dar conta de tudo que os professores passavam. E eu me lembro de um veterano falar assim que os banheiros do Bahia eram tão limpos que se a gente quisesse a gente poderia lamber a privada. E é óbvio que eu não fiz isso, mas realmente eu lembro de até ficar encantada com o banheiro da escola, que era muito cuidado, tanto pelo pessoal da limpeza quanto também o pessoal, os alunos mesmo, né, mantinham e cuidavam bem da escola. Uma curiosidade é que aí na cidade de Rio Claro, a ETEC, o Bahia, ele começou com, se eu não me engano, cuidado aí pra não falar bobagem, né? Com uma turma de cada ano. Então era, sei lá, 30, 40 alunos para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. A minha turma, se eu não me engano, 2009, foi o primeiro ano que abriu para 120.
Então, foi um choque muito grande. A escola não sabia se ia dar conta, porque não aumentaram os recursos de forma proporcional. Então, na época que construíram FATECs e ETECs, os alunos começaram a ter muito destaque, o ensino era de qualidade. Por questões políticas, cresceram o olho para usar isso como propaganda, mas infelizmente não fizeram o repasse de recursos de forma proporcional. Uma outra curiosidade é que eu também estava aí quando começaram a construir o elevador, voltado principalmente para pessoas com deficiência, né? Mas eu lembro que era bastante difícil ter aula com aquele batuque da construção. Mas enfim, fun facts, né? Curiosidades. Outro diferencial é que os professores acreditam na gente. Universidade pública, eu não sei se vocês já estão sabendo disso, né? Mas tem muitas pessoas que têm bastante dinheiro. Tinha uma pessoa que eu conheço que lá na minha faculdade que ia de BMW para a escola, para a faculdade. Isso para mim é um choque muito grande, porque a minha família é bastante humilde. E então às vezes a gente é desmotivado socialmente a ascender e que não é lugar pra gente, enfim, às vezes tem umas questões bastante complicadas. Mas os professores aí no Bahia sempre incentivaram a gente a ambicionar e tentar o que tem de melhor. E eles acreditavam que a gente daria conta e davam recurso pra gente conseguir correr atrás disso. Então eu tenho certeza que isso foi fundamental pra minha autoestima enquanto vestibulanda e estudante. Preciso ser honesta com vocês, apesar da qualidade do ensino do Bahia, eu não consegui passar de primeira no vestibular. Quando a gente prestou, no Bahia a gente tem costume de prestar o vestibular de treineiro, né? Tem gente que já começa desde o primeiro ano, mas é incentivado no segundo. No segundo ano eu passei em medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Seropédica. E eu não fui, não sei nem se era permitido naquela época, mas enfim, era só um teste. E no terceiro ano eu não passei em nada, muito que bem, né? No ano que valia mesmo eu não consegui. Então eu tive que fazer um ano de cursinho, fiz noturno, porque era o que minha família conseguia pagar, era mais barato. Mas tem uma curiosidade que eu acho importante. Uma vez lá na Unesp, minha sala tinha 35 alunos. Como eu falei, tem bastante gente que vem de colégio particular. Mas das pessoas que fizeram escola pública na minha sala, só uma menina não tinha vindo de ETEC. Então, se vocês tiverem a experiência, eu posso compartilhar com vocês a minha experiência sobre a Unesp, tá? Então, é muito provável que vocês, independente do curso que vocês façam, isso não era um fator em comum só com a psicologia, vocês vão encontrar muitos alunos de ETEC. Agora, já tem a política de cotas para 50%, né, de ações afirmativas, tanto para a questão de baixa renda quanto de escola pública, de raça, enfim. Então, eu acredito que seja maior o número de ingressantes. Então, não sei se mudou essa questão de ter mais pessoas de escola pública que não sejam de ETEC, mas isso me chamou muita atenção, porque provou para mim que realmente é um ensino, é um diferencial no nosso ensino para conseguir galgar aí uma vaga em universidades públicas. A sociedade também acaba não incentivando espaços onde a gente pode se misturar com pessoas de classes sociais diferentes, né? Então, o Bahia, por ser uma escola boa, agregava alunos tanto que vinham de escola pública, quanto também o pessoal de colégio particular que optava por fazer o ensino médio lá. No começo eu tinha um pouco de birra com isso, mas depois de conversar bastante com os professores, isso depois de adulta, eu entendi que esse intercâmbio, né, essa convivência com pessoas de diferencialidades é muito importante para nossa formação enquanto cidadão. Então a escola não é um espaço onde a gente vai trabalhar apenas a questão intelectual e acadêmica, né? Então a gente tem mais essa vantagem aí no Bahia. Desde que eu me formei, eu trabalho como autônoma, então eu trabalho com clínica, faço atendimentos particulares, faço parte de um coletivo chamado Escuta Ética, que a gente atende gratuitamente mulheres que são vítimas de violência doméstica. Mas eu não vou romantizar para vocês essa questão de ser autônoma, empreender, ter seu próprio negócio. Eu acho muito importante, por questões políticas, óbvio, né? Defender a carteira de trabalho, CLT, você tem férias remuneradas, se você ficar doente, você não vai perder a tua renda. Então, atualmente é muito incentivado, vai trabalhar com iFood, vai trabalhar com Uber, vai fazer a sua própria coisa. Só que vocês precisam entender também que enquanto trabalhador que você tá sozinho, você tá muito fragilizado. Então, eu tô falando isso porque caso seja interessante para você, você pode ter o seu próprio negócio, você pode ter sucesso e viver com uma qualidade de vida bacana. Mas não é o único caminho e não necessariamente vai ser o melhor. Eu vou defender com unhas e dentes a formação em universidade pública, eu pretendo fazer um mestrado e gostaria que todo o meu currículo fosse em escola, em universidade pública. Eu vou ver se eu consigo, né? Porque o futuro a Deus pertence, tem que fazer prova, pode ser bastante concorrido, enfim. Mas de repente, se pra você não fizer sentido fazer vestibular, tá tudo bem também. Esqueci de falar, mas eu também fiz o técnico em administração aí no Bahia, eu fiz no período noturno e era muito gostoso. No meio do ano a gente fazia um intervalo lá na quermesse aí da Praça Matriz. Então, de repente, um curso técnico já pode fazer uma grande diferença aí na sua vida. Por fim, eu gostaria de deixar uma homenagem, um abraço, um grande beijo para duas pessoas que foram muito importantes para mim, que eu conheci a partir da ETEC, que é a professora Marta, que dava aula de literatura em espanhol, e infelizmente ela faleceu durante a pandemia, e um outro colega também que eu só fui conhecer depois que a gente já tinha saído
da ETEC, e que também ele saiu da Unesp, porque por acaso ele também fez o mesmo curso que eu, que é o Diego Bertanha, que também infelizmente faleceu durante a pandemia, mas a gente tem esse vínculo bonito aí formado a partir dessa escola. Outra coisa, se de repente você não se identifica com essa questão de família, ai meu Deus do céu, Bahia pra mim não tá sendo tão legal, tá tudo bem também, você não é um ET e é possível que a gente tenha experiências bastante diferentes a partir de um mesmo espaço. Mas eu espero que se estiver acontecendo alguma coisa aí que vocês estejam desconfortáveis, que não gostem, vocês lembrem que a escola é de vocês, que vocês podem participar da construção desse lugar. Então, um grande beijo. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como @psicóloga Paloma Afonso Martins, escrito tudo junto com um A só do Paloma Afonso. E, sei lá, dá uma moral lá. Beijo, se precisar de alguma coisa, pode me chamar pelo inbox, por DM, que eu tô disposta a ajudar vocês como puder. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, eu esqueci de falar uma coisa importante, que vocês vão poder encontrar lá na Unesp, né, em universidade pública. Eu fui líder de torcida, e isso foi muito importante na questão de rede de apoio, né? Às vezes no seu futuro você vai encontrar algumas condições que são difíceis, vão dar vontade de desistir, mas aí se você tiver algum espaço onde você pode se divertir e encontrar pessoas que você gosta, que vão te dizer que você consegue, enfim, se distrair com alguma coisa legal, vai fazer bastante diferença. Então, cheerleading é um esporte muito divertido, eu também fiz parte da torcida organizada. Eu também pude conhecer a cidade de Ouro Preto, que é uma cidade turística totalmente de graça, porque a Unesp deu um ônibus da faculdade para levar a gente para lá. Pensa, uma viagem interestadual. Eu consegui auxílio da graduação para pagar os custos, então para pagar a alimentação, eu tive uma bolsa. Fiquei junto com uma amiga que a mãe dela podia pegar hotel como benefício do trabalho dela. Então, se você tem dificuldade financeira, se você vem de uma família pobre, você ainda pode realizar muitos sonhos dentro do espaço da universidade, porque tem políticas de permanência estudantil, a gente pode chamar de auxílio pobreza, que são bolsas que, dependendo do curso que você faz, vão ser bem raras, mas enfim, existe. E gostaria que vocês soubessem disso para que a condição de dinheiro que vocês têm não seja um impeditivo para vocês poderem realizar sonhos. Então vai atrás, procure quais são essas políticas afirmativas, usufrua se for seus direitos e não trapaceie se você não precisa, porque você está tirando a oportunidade de outras pessoas que não têm realmente opção. O restaurante universitário lá da Unesp de Bauru era muito gostoso, apesar de ter pouquíssimas refeições. Também tem vaga na moradia estudantil, que também era pouco, mas existia, então tem um espaço dentro da faculdade que você pode morar lá de graça, dividindo, claro, com outras pessoas. E tem essas bolsas que eu falei, para você apresentar trabalho em congresso, tem auxílio aluguel, que foi o que eu consegui enquanto meu pai ficou desempregado em alguns momentos, enquanto eu estudava. Tem umas bolsas que são um valor um pouquinho maior que a Bolsa BAE. Enfim, se informem e vivam seus sonhos, seja nesse caminho da universidade ou não.